pessoal, tudo bem? A desaparecida apareceu finalmente. Desculpa pela ausência. Eu confesso que eu não entrei muito no meu YouTube nesses últimos dias, nesses últimos meses, né, pra ser sincera. E eu acabei nem vendo os comentários que as pessoas fizeram. Algumas pessoas pediram pra eu gravar mais vídeos sobre Londres, que estavam gostando, queriam saber mais da rotina. E eu acabei não vendo, eu peço desculpa pra essas pessoas. Mas prometo que agora eu vou tentar ser mais presente aqui no YouTube e vou gravar mais vídeos pra vocês, tá? O vídeo de hoje vai ser sobre meus 2 primeiros trabalhos aqui em Londres, logo quando eu cheguei. É óbvio, né? Se os 2 primeiros trabalhos vai ser logo quando eu cheguei, né? Ai, que burra! Dá 0 pra ela! Enfim, vai ser sobre os meus 2 primeiros trabalhos. E junto com isso, eu quero enfatizar pra vocês o quanto que é importante vocês acreditarem em vocês mesmos quando vocês decidirem fazer alguma coisa na vida de vocês. Então vamos começar pelo começo, né? Jura? Jura? Sério? Quando eu saí do Brasil, eu não falava inglês. Eu até tentei fazer umas aulas de inglês antes de vir, mas foi o que? 2 semanas, uma aula por semana. E aí eu acabei trocando pra italiano, porque eu fui primeiro pra Itália. Achei que seria mais importante. E fiz o que? 1 mês de italiano e aí eu vim embora. Então eu não fiz curso de inglês. O inglês que eu tenho, não agora, porque agora eu já tô aqui há mais tempo, mas o inglês que eu vim pra cá é o inglês que a gente tem na escola, no ensino médio. Porque eu nunca fiz cursinho particular, então foi com esse inglês que eu vim pra Londres. E é o básico, é aquele hello, how are you? I'm fine, thanks. And you? Isso que eu sabia quando eu cheguei aqui. Então, quando eu consegui o Insurance Number, que é o número do seguro social que você precisa para trabalhar aqui, que tem um vídeo que eu tô falando sobre isso, vou deixar na descrição aqui embaixo, que são as 3 coisas que você precisa fazer quando você vem pra cá, no meu ponto de vista. Quando eu consegui esse número de seguro social, a primeira coisa que eu fui fazer é procurar trabalho. E eu lembro que quando eu tava fazendo o meu currículo, quando eu tava me preparando pra essa busca, pra buscar o trabalho, pessoas perto de mim, pessoas amigas, próximas, talvez não por mal, sabe, mas por experiência, por própria experiência, por experiência que elas passaram, elas acabavam que meio que me desencorajando, tentando me desencorajar, né, porque não funcionou. Como, por exemplo, você não tem inglês, você não é fluente em inglês, você não vai tentar trabalho onde você precisa falar inglês, não seja louca. Vai lá no bairro onde só tem brasileiro, vai trabalhar para um brasileiro, vai fazer cleaner, vai whatever, sei lá, vai fazer algo disso, mas me limitava, entendeu? Esse tipo de conselho me limitava. Você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Isso não é bom. Eu aprecio quando os amigos tentam ajudar a gente, tentam dar conselhos, mas, no fim, cada um tem a sua própria experiência, cada um tem as suas próprias vivências, e tudo pode ser diferente, como a minha foi. Então, se eu tivesse ouvido essas pessoas, eu não teria feito o que eu fiz. Que é o que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, então fique ligado. Eu fiz o meu currículo e fui entregar. Eu fui num shopping que tem aqui perto, que é o Westfield. Tem muitas lojas super bacanas nesse shopping. E óbvio que eu não falava inglês, é óbvio que eu sabia disso. Então, bem ridiculamente, eu decorei uma frase que eu falava para as pessoas, para as lojas, quando eu entregava o meu currículo. Eu falava, do you need people for job here? Toda errada a frase, mas eu falava. E eu pegava o meu currículo, do you need people for job here? E entregava o meu currículo. A maioria falava não, até porque, certo para o meu inglês, né? Falava não e eu não respondia mais nada. Tanto que eu nem me preocupei com o que eu ia falar depois. O que aconteceu, que se mostrou necessário, né? Porque eu entreguei para uma loja e a mulher disse que sim, que ela tava precisando. E aí me quebrou. Eu não treinei essa parte, eu não inventei uma frase pra falar depois, eu não soube como reagir, sabe? E ela falou que sim, ela começou a falar um monte de coisa e eu não entendi nada, mas eu dava risada, eu ficava sorrindo e balançando a cabeça como se eu estivesse entendendo, né? E aí eu só vi que mais ou menos ela disse que ia me ligar, ela fez o sinal e ela disse que ia me ligar, daí eu só falei, yes, 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 e fui embora. Isso foi numa sexta-feira.
No sábado, ela me ligou. Eu pressupus que fosse ela, né? Porque eu tava há pouco tempo em Londres, então ninguém me ligava ali de Londres, né? Aí tinha uma chamada de Londres. E eu até me apavorei na hora que eu vi. E daí eu tinha uma amiga, que eu morava junto com uma amiga que é brasileira. E ela falava inglês fluente. Então eu passei pra ela e falei, fala que sou eu, faz de conta que sou eu. E ela atendeu e se passou por mim. E nessa ligação, ela agendou uma entrevista. E aí eu fui nessa entrevista. Foi no mesmo dia, se não me engano. Ela ligou e eu fui no mesmo dia. Tipo, ela ligou de manhã, a entrevista foi às 3 da tarde. A gerente da loja que ligou, e que é a minha amiga que falou, ela tava com uma expectativa de eu sendo fluente, já que ela falou comigo no telefone e eu era super fluente, né? Eu, aspas, né? Minha amiga. Mas enfim, né? Então, eu fui e ela tava com essa expectativa de que eu fosse fluente. E depois de 2 perguntas, ela já constatou que não era a mesma pessoa e que eu não era nada fluente, porque eu só consegui responder as 2 primeiras perguntas, que eram da onde que eu era e há quanto tempo eu tava em Londres. Depois, não faço ideia do que ela me perguntou, ou do que ela tentou me perguntar. E ela viu a minha cara de pavor, eu tava assim, quando eu não entendia, sabe? E a cara dela foi mais ou menos parecida, mas ainda com um ar de desapontamento, sabe? Foi trágico. E mesmo nisso, uma hora ela falou comigo e ela falou uma coisa do tipo, English não é enough, sabe? Que o inglês não era suficiente. E eu já pensei, não, perdi o trabalho, mas tudo bem, valeu a tentativa, né? Experiência, tudo é experiência, né? Mas eu já tava meio desapontada. Mas no fim da conversa, mesmo ela vendo que eu não entendia ela falou, bom, você tá aqui, já tá aqui, tenta vender, vamos ver o que faz um teste, vamos ver o que vai acontecer. Mais ou menos isso foi o que eu entendi, sabe, no meu péssimo inglês. Então, eu fui pra loja e eu comecei a tentar vender. Então a minha abordagem foi a seguinte, eu entrava o cliente na loja, eu falava, Hi, how can I help you? Era a frase que eu falava, né? A minha tática foi, se o cliente quando entrava na loja, geralmente ele entrava por algum produto que tinha gostado, era um vestido que tinha gostado da vitrine, uma camiseta, ou sei lá o que, whatever, e ia direto nessa peça. Então eu tentava mostrar mais daquilo que eles estavam olhando, tipo, era um vestido, eu mostrava mais vestido, eu mostrava mais aquilo. E meio que funcionou, porque em 1h30 eu vendi 500 pounds. Uau! Foi bom, foi tão bom que isso surpreendeu a gerente. Ela falou pra mim, você não fala inglês, isso é óbvio, né? Mas de algum jeito você consegue vender mesmo sem o inglês, então imagina com o inglês. Então ela falou assim, você vai ter 1 semana pra você entrar no nosso website, olhar item por item e aprender, porque eu não sabia como falava camiseta, calça, vestido, eu não sabia nada. Não tô brincando, eu não sabia nada. Eu nem pesquisei isso antes, porque tem loja de várias coisas no shopping, então, sei lá, eu nem sabia se iam me chamar ou não, pra que era. E eu não pensei nisso, eu só queria arrumar um trabalho, sabe? Então, eu não fui super preparada. Ela viu o esforço que eu tinha, ela viu a vontade que eu tinha de trabalhar, a vontade que eu tinha de aprender. E pra ela, pelo visto, isso bastou. Então, ela me deu essa 1 semana pra eu decorar todas as palavras, todo o vocabulário da loja. E falou, você começa daqui 1 semana. Então eu fiz isso, eu vim pra casa, eu estudei, entrei no website, eu gravei todas as palavras. Claro, às vezes não todas, eu esquecia, porque é difícil, é muito vocabulário. E eu consegui o trabalho. Mas é óbvio que não foi fácil, eu passei muito mico trabalhando lá. Eu fiquei 1 mês falando pras pessoas que o preço era 100. 100, tipo, eu falava uma fome, em vez de falar 100, que é 100. Fiquei 1 mês falando isso até que a gerente me avisou, você tá falando errado, sabe? Mas os clientes nem reclamavam, eles entendiam, acho, porque nenhum me corrigiu. Ou eu mandava eles pro elevador em vez de pro provador, porque são palavras semelhantes, lift room e fit room. E pra mim, na minha cabeça, eu tava falando certo, então eu mandava pro elevador em vez de mandar pro provador. Sei lá quanto tempo falando isso. Teve uma outra situação muito engraçada, que teve um cara que veio comprar um presente pra namorada e ele ficou falando comigo, sei lá, uns 20 minutos. E aí a minha amiga, que é a minha amiga até hoje, a Caio, ela gravou um vídeo aqui comigo, ela veio e me perguntou, nossa, mas o que tanto vocês conversaram? Como é que, né? Tá bom teu inglês, você conversou? Eu falei, não faço ideia.
E foi mesmo, eu não fazia ideia do que ele tava falando, eu praticamente só ouvi, mas obviamente não entendi. Então eu concordava e eu imitava a expressão facial que o cara fazia pra mim, praticamente, sabe? Mas eu não faço ideia até hoje do que eu falei com o cara. Nossa, eu tenho várias situações pra contar. Foi engraçado, sabe? Foi engraçado. Eu não tenho vergonha disso que eu passei, eu tenho orgulho, na verdade, porque como eu disse, experiência, né? A gente tem experiência e é com a experiência que a gente aprende. O meu inglês, nesses meses que eu trabalhei na loja, nossa, ele avançou muito, porque eu me obrigava a conversar ou tentar conversar com os clientes, como nesse caso, e eu ia me acostumando com o vocabulário inglês, sabe? Então, mesmo que devagar, o meu vocabulário ia aumentando. Então, pra mim, foi muito bom. Meu crescimento foi muito bom. Eu fiquei nessa loja mais ou menos uns 4 meses. Mas então eu tive que sair porque eu precisei fazer um tratamento no meu rim e precisei me afastar do trabalho. Então, eu resolvi sair e depois eu procurava por outro. Aí eu fiz o meu tratamento e depois eu voltei a procurar trabalho. Então, no meu segundo trabalho, que foi inclusive o que eu tava trabalhando até ontem foi o meu último dia. Eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo, mas enfim, é recente. Esse meu segundo trabalho, eu vi um anúncio no Facebook que estavam precisando de um barista pra trabalhar num café em Hammersmith, que é o bairro que eu moro. Eu pensei, nossa, pertinho de casa, né? Ótimo. A pergunta é, você sabe fazer café? Não. Você já trabalhou numa café? Não. Mas enfim, eu ignorava todas essas preocupações. Não, vamos lá tentar, vamos tentar. Eu mandei currículo, falei com uma pessoa e a gente marcou uma entrevista. Quando eu cheguei lá, quem me recebeu foi uma brasileira, uma gerente brasileira. Eu falei, nossa, muito bom, né? Vou fazer entrevista com uma brasileira. Uhul! Melhor ainda, não vou precisar me preocupar. Aí eu fiz entrevista com ela, nossa, adorei ela. A gente é amiga até hoje, inclusive. Foi tudo super, super bem. Mas ela falou, agora você vai ter que fazer uma entrevista com o gerente que é inglês, que precisa passar por ele também. Nossa, meu coração já começou a palpitar, né? Aí eu falei, tá bom, né? Não tem escapatória. Aí ele veio falar comigo e eu não entendi nada. Nem as primeiras perguntas, eu não entendi nada. Porque o meu inglês não era tão bom. E ele tem um sotaque, ele é um inglês nato, então pra mim foi muito mais difícil entender. E eu não entendia. Uma hora até ela me ajudou com alguma resposta, fazendo assim com a cabeça, sabe? Que eu tinha que dizer yes. E aí eu disse yes, mas não sei pra que eu disse yes. E ele desistiu de falar comigo, ele deu um tapinha no ombro e foi embora. E eu pensei, ferrou, né? Mesmo assim, ela marcou um teste, um dia pra vir ali fazer um teste. E aí eu vim e fiz o teste. E aí no final ela me disse, ó, tá entre você e uma outra menina. E só que essa outra menina, ela tem experiência, ela já trabalhou em café e ela é fluente em inglês. Tô gripada, vocês devem ter percebido pela minha voz, né? Então ela disse, tá entre você e uma outra menina. E essa outra menina, ela já tem experiência em café e ela é fluente em inglês. Nessa hora eu fiquei, porque você me chamou pra fazer teste meu, então né, eu não tenho experiência em café, eu não sou fluente em inglês. Aí ela risada falou assim, não, eu gostei muito de você, eu vou tentar te ajudar de alguma maneira e vamos ver o que vai acontecer. Aí eu fui pra casa, eu não lembro se foi exatamente no mesmo dia ou foi no seguinte, eu acho que foi no mesmo dia. Ela me ligou e disse que a vaga era minha, que teve uma votação e que as pessoas escolheram trabalhar comigo e não com a outra pessoa. Porque quando eu fiz o teste, eu tive que interagir com as pessoas que estavam já trabalhando no café. Então elas também me conheceram e viram como é que eu sou, viram minha personalidade, viram como que eu agia no café. Então também foi avaliado por eles, sabe? Eles também ajudaram a escolher entre uma e outra. E no fim, mesmo com uma pessoa com experiência no que a vaga exigia, com o inglês fluente, eu consegui a vaga. Então isso pra mim também foi a prova de que às vezes você não vai ter uma qualidade, você não vai ser boa em uma coisa que é necessária para aquela vaga ou para, sei lá, para a situação que você tá, mas você vai ter tantas outras que vão te ajudar de alguma maneira. Por exemplo, talvez eu fui super simpática, eles notaram que eu era esforçada, que eu tava querendo aprender, que eu era talvez fácil de lidar, de interagir.
Então tudo isso conta quando você vai trabalhar com outras pessoas, e talvez isso fez com que eles optassem por mim nessa escolha. Eu não sei bem, mas eu fiquei muito feliz que eles optaram por mim. Mas o ponto que eu quero chegar, tanto no meu primeiro trabalho quanto no segundo, primeira coisa, a gente não deve ouvir as pessoas que colocam a gente pra baixo ou que limitam a gente de alguma maneira. Por exemplo, tipo, essas pessoas próximas a mim que falavam que não tinha, que não ia conseguir, que eu tinha que ir pros brasileiros, que eu tinha que ir pro clínico, que eu tinha que não sei o quê. Que é um trabalho que precisa falar mais inglês do que vender. Eu consegui sem nada de inglês, eu não falava inglês. E depois o próprio café exige que você tenha uma conversação com os clientes. Eu passei cada mico no café. Tem um produto, um doce que se chama flapjack e um café que se chama flat white. Eu sei que é bem diferente a palavra, mas pra mim confundia na cabeça. Às vezes o cliente chegava e pedia um flat white, eu dava um flapjack. Aí ele pediu o flapjack, eu dava um flat white. Uma vez eu cheguei e pedi pra trocar o meu turno pro meu chefe na frente dos clientes. Tava no café, porque é um café pequeno, e eu pedi pra trocar. E eu pedi, can I change my shit? Shit. Eu falei, posso trocar minha merda em vez de falar shift? Eu falei, shit. Eu ri tanto, eles riram tanto, os clientes riram tanto, tipo, foi engraçado. Claro, foi super constrangedor na hora, mas eu, mesmo sendo constrangedor, eu ri, e ainda hoje eu dou risada. Então, isso também é importante, como você leva situações na sua vida. A gente tem que levar com leveza, tem que rir, tem que, sei lá, a gente não pode ser tão dramático com a gente. Eu às vezes faço isso comigo e é difícil, sabe? Às vezes eu sou muito, meu Deus, mas quando é uma situação assim, que eu sei que eu tenho que fazer, que eu não vou perder nada, pra mim é mais fácil ser assim, mais leve, mais não tô nem aí, seja o que Deus quiser. Porque na verdade, quando eu fui procurar um trabalho, eu tinha que achar um trabalho. Então, se eu não conseguisse, não ia mudar nada na minha vida. Mas se eu conseguisse, ia mudar totalmente. Então eu praticamente me joguei nisso. Eu descartei tudo que as pessoas falavam de negativo pra mim, que não ia dar, que eu não ia conseguir, que eu tinha que ir pra lá, que eu tinha que ir pra cá, que eu tinha que fazer aquilo. E foquei no que eu queria, foquei na minha intuição, foquei no meu coração e no que eu queria fazer. Então é isso essa mensagem que eu queria passar pra vocês. Seja qual for a situação que vocês estejam passando, ou que se apresente pra vocês, não foca no que as pessoas em volta de você vão falar, vão te limitar, vão dizer que pode ou que não pode. Tenta voltar pra si mesmo e ver o que você pensa sobre você mesmo, o que você acha que você pode fazer, porque isso é muito importante. Você acreditar em você mesma, você saber que você pode fazer, isso já é 50% da coisa feita. Você acreditar em você mesmo. Então, não se deixa levar pelas outras pessoas. Às vezes nem é por maldade, até acho que não seja. O que acontece é que eles baseiam os conselhos e as opiniões na realidade deles, no que eles vivenciaram, e o que é completamente diferente da minha ou da tua. Então, isso só você pode decidir o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E como eu disse, você acreditar que você pode fazer já é meio caminho andado. Então, nunca perca essa crença em você mesmo, porque seja o que for, você pode fazer se você acreditar que você pode fazer, entende? Não tô falando pra você sair voando, você não vai conseguir. Tô falando uma coisa possível. Mas vocês entenderam a mensagem que eu quero passar, né? Se vocês têm um sonho, lutem por ele, façam acontecer, bloqueiem todos os seus pensamentos, as opiniões, as sugestões negativas que te limitam de alguma maneira, bloqueia e foca no positivo, foca que você pode fazer, foca em você mesmo e acredita em você mesmo que as coisas vão dar certo. De um jeito ou de outro as coisas vão dar certo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que possa ter ajudado vocês de alguma maneira, inspirado vocês. Curta o vídeo se vocês gostaram, se inscreve no canal, porque agora eu vou estar mais presente aqui no YouTube, vai ter mais vídeos. Tem o meu Instagram, que eu posto bastante coisas no Instagram também, aqui referente da Inglaterra, as viagens que eu faço. Se vocês tiverem interesse, segue lá no Insta, tá aqui embaixo. E é isso. Espero que vocês tenham um dia lindo e acreditando em vocês mesmos. Então é isso, até o próximo vídeo.